Será que voltamos à lei da mordaça, do prende e arrebenta? Veja a vinheta e depois me acompanhe do início ao fim nesta live desta tarde de quarta-feira. Meu muito boa tarde a todos e a todas, mais uma vez aqui para falar com vocês, me dirigir a vocês, evidentemente tentando me expressar livre e abertamente, como determina a Constituição de 88, mas eis que, pelo visto, estão tentando impor a lei da mordaça, do prende e arrebenta. Enquanto a gente não é preso, não é processado e nem arrebentado, peço a cada um de vocês que inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer e ative o sininho para receber notificações e, se acaso puder, compartilhe com os amigos para que venham a conhecer o meu trabalho. Pois bem, pelo visto a coisa está ficando preta mesmo neste Brasil. Será que a gente vai ter uma repetição da famigerada e execrável ditadura militar imposta ao Brasil em 1º de abril, dia da mentira, em 1964? Será que querem que realmente voltem aqueles tempestuosos, escuros e negros tempos em que muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente desapareceu e até hoje ninguém sabe aonde está a alçada desse pessoal? É claro que acredito que uma grande parcela da população, pelo menos como muitos, a exemplo de minha pessoa, que chegou a vivenciar esse período, acredito que quem realmente viveu não deseja uma ditadura de forma alguma, porque, minha gente, por pior que seja a democracia, ainda é muito melhor do que uma das possíveis melhores ditaduras que possam existir, porque na realidade não existe ditadura boa, porque a ditadura não tem contemplação para com os opositores e criam inimigos em tudo que é lugar ou em qualquer pessoa. Basta que você olhe enviesado para alguém que faz parte de uma ditadura, que a partir daí já está praticamente condenado ou a ser preso
ou a ser torturado, ou a desaparecer. É assim que funcionam as ditaduras. E acredito, minha gente, que nenhum brasileiro cônscio, nenhum brasileiro que tenha a devida sensatez quer realmente a volta de uma ditadura militar. Só os insanos, os idiotas e os imbecis é que saem às ruas pedindo a volta ou a intervenção militar. Minha gente, não é fácil se viver sob o manto de um regime militar. E vejam aí que, a pretexto de se criticar o atual presidente, né, como alguns da imprensa, alguns youtubers, alguns influencers, alguns formadores de opinião que vêm fazendo algumas críticas ao presidente da República e outras autoridades, estão sendo processados e alguns até mesmo presos por milicos que a maioria compactua com as ideias desse governo. Basta chamá-lo de genocida em face da política desastrosa em que vem conduzindo essa pandemia, que já vai matando quase 300 mil pessoas, e isso, minha gente, não é nada fácil. Basta chamar o presidente de genocida, que a AGU, a Advocacia Geral da União, é acionada para justamente processar quem assim está fazendo, como foi ultimamente o youtuber Felipe Neto. Galãs feios também estão sendo processados por Léo Índio, que é primo de Carluxo, filho do presidente da República. Fora outras pessoas que são críticas severas do atual governante. Ora, minha gente, quantas críticas recebeu o governo Lula, Dilma, que foram e continuam sendo execrados publicamente, e ninguém sofre processo, não. Porque a imprensa é livre e as pessoas também são livres, têm essa liberdade para poder expressar as suas opiniões. Se essas opiniões chegarem realmente a extrapolar os limites legais, se pode tomar as providências. Mas, infelizmente, as críticas dirigidas a determinadas autoridades são mais do que pertinentes, são mais do que válidas, porque realmente estão agindo com omissão e com perversão ao povo brasileiro, porque é isso que estão fazendo, e para isso estão se utilizando de um instrumento ainda da ditadura militar, que já deveria ter acabado, que é a Lei de Segurança Nacional, que continua ainda em vigor. O Congresso Nacional também foi omisso, porque já deveria ter acabado com essa porcaria de Lei de Segurança Nacional, que só está servindo como um instrumento para os atuais membros do governo processarem a imprensa, os críticos,
os formadores de opinião, somente quem é opositor deles. E isso não pode acontecer, porque na realidade, um país democrático só pode funcionar com a plena liberdade de expressão, o sagrado direito de ir e vir livremente, todos eles sendo usufruídos em toda a sua plenitude. É assim que funcionam as democracias modernas. Por mais severa que seja a crítica, evidentemente, e se a pessoa realmente, objeto daquela crítica, está dolosamente praticando erros, praticando realmente o que não deveria, não escutando ou não dando ouvidos ao clamor da nação, então quem critica, evidentemente, está com a razão. O que não podemos é ter mais um retrocesso nesse país, como estão falando aí em comemorar a denominada para eles Revolução de 64. Não houve revolução em 31 de março de 64, mas um golpe militar violento em 1º de abril, que por coincidência é reconhecido como Dia da Mentira. Mas foi um golpe militar. E esse golpe militar prendeu muita gente, assassinou muitas pessoas, torturou, estuprou muitas mulheres, crianças. Até hoje, pessoas, familiares, procuram ossadas de quem foi preso. E ninguém realmente, as famílias, não encontraram sequer as ossadas de seus queridos ou de seus entes queridos para enterrar os restos mortais. Então, comemorar o quê? E existe um processo aí de autoria de uma deputada federal do Rio Grande do Norte para impedir que isso aconteça. E é necessário barrar realmente que os militares venham a comemorar a implantação de um golpe militar duro e ferrenho contra a população brasileira em março de 64 ou 1º de abril. Porque isso é atentar contra a soberania, contra a honra, além de que elogiar torturadores como o coronel Brilhante Ustra. Isso é imoral, é indecente. E acho que a justiça deve decidir por proibir esse tipo de comemoração, como vem sendo comemorado a partir do momento que assumiu esse facínora que está governando nosso país. Então, minha gente, que ninguém se iluda. Regime militar, nunca mais. Ditadura, nunca mais. O erro brasileiro foi fazer aquela anistia de algaroba, de acordo, de perdão mútuo, e isso realmente não deu uma lição aos truculentos que tomaram o poder em 64. Eles deveriam, como em outros países, ter amargado na prisão
ter apodrecido na cadeia, porque talvez, se isso tivesse ocorrendo, não estariam falando em comemorar aquilo que tirou vidas, aquilo que matou, aquilo que torturou, aquilo que estuprou, e isso ninguém quer de volta. Esse tipo de coisa ninguém quer. Então, hipoteco minha solidariedade a Felipe Neto, Galãs Feios, Marco Bezzi, Helder Maldonado e todos aqueles que estão sendo processados por emitirem a sua opinião livremente em favor da liberdade, criticando o que está errado neste país. A minha solidariedade a essas pessoas, a esses comunicadores. Então, por hoje, minha gente, é só. Peço mais uma vez que inscreva-se aí no canal do Modesto Neto, deixe o gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber notificações e compartilhe para que os amigos venham a conhecer o meu trabalho. Meu muito boa tarde, um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. E ditadura nunca mais!